Magnífico reitor da Universidade de Lisboa, Senhor Presidente do Conselho de Administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Sr. Dr. Pedro Soares dos Santos, Professor Nuno Crato, ilustres oradores, excelências, caras amigas, caros amigos e, felizmente, esmagadoramente, caras amigas, mais do que caros amigos. O que se compreende a vários títulos e se saúda também a vários títulos. É com redobrada alegria que regresso a esta casa que é minha, a Universidade de Lisboa, onde trabalhei até dezembro último, durante mais de 40 anos, para me associar à celebração do 10º aniversário da Fundação Francisco Manuel dos Santos, num encontro que é simultaneamente de festa e de saber, de homenagem ao passado e de perspectiva de futuro. Trago, por isso, 3 palavras para esta ocasião. Uma primeira de saudação e reconhecimento, dirigida à família de Francisco Manuel dos Santos, das pessoas dos seus descendentes, testemunhas da memória e dos valores do fundador. E também eles próprios, exemplos que já tive o ensejo de citar e de louvar pelo seu empenhamento em causas sociais. É essa memória feita presente, é esse sentido de retribuição comunitária que a Fundação tem procurado honrar, dando significado à expressão responsabilidade social. Ano após ano, na última década, tem-se repetido essa coerência de postura, dando visibilidade aos mais variados problemas nacionais, através dos ensaios, retratos e estudos que promove, dos debates que patrocina, dos portais de saber que disponibiliza, mas indo mais longe, apoiando no terreno combates como os da luta contra a fome, da inclusão social, da valorização dos Portugais, tantas vezes esquecidos no interior do nosso continente. E é esse traço de memória feita presente, a matriz de uma família ainda mais do que de um grupo, retribuindo à sociedade portuguesa o muito que esta também lhe deu. A segunda palavra que vos trago é de mudança. Em 10 anos, em rigor, nos últimos 20, 30, 40 anos, muito mudou na nossa sociedade. Basta passar os olhos pelo Pordata, que nos dá milhares e milhares de estatísticas sobre municípios, Portugal, Europa. A Fundação Francisco Manuel dos Santos, que felicito na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, é nesse sentido um repositório de conhecimento sobre a mudança e no contexto do encontro desta tarde sobre a mudança no feminino. Hoje, as mulheres estão em maioria na sociedade portuguesa, estão em maioria em escolaridade obrigatória, estão em maioria no ensino superior, estão em maioria no mercado de trabalho. No entanto, a promoção de uma cultura de partilha de responsabilidades entre homens e mulheres e a conciliação entre trabalho e vida pessoal e familiar para homens e mulheres continuam a ser, juntamente com a chocante diferença salarial, preocupações que não podemos ignorar ou esquecer. Enquanto sociedade,
precisamos urgentemente de corrigir estes desequilíbrios, pois deles dependerão, nomeadamente, o drama do envelhecimento e a criação de condições de desenvolvimento verdadeiramente sustentável. E, acima de tudo, o efetivo respeito do valor supremo do nosso ordenamento constitucional e, sobretudo, do sentido ético da nossa vida, a dignidade da pessoa humana. Na última sexta-feira, tive a oportunidade de conversar com os representantes de associações da sociedade civil que se têm empenhado na defesa da igualdade entre homem e mulher, em domínios sensíveis da sociedade portuguesa. Falo-vos aqui dessa reunião por duas razões. Em primeiro lugar, porque foi ponto assente entre todas as ONGs o existir em Portugal um consenso alargado a nível de decisores políticos relativamente às questões de cidadania e de igualdade de género. As políticas públicas nesta área têm tido uma lógica estratégica de continuidade, independentemente dos governos que as prosseguem. E isso é saudado pelas organizações da sociedade civil na sua grande diversidade e reconhecido internacionalmente como exemplo de boas práticas e, por isso, sublinhado pelo Presidente da República. Por outro lado, e a título muito mais importante, falo-vos dessa reunião porque, mais uma vez, unanimemente, as organizações colocaram a mulher no centro de um problema de direitos humanos que urge enfrentar com valores e coragem em Portugal. O problema da violência doméstica. Um problema em que importa arrepiar caminho e inverter a trajetória recentíssima. Um combate que tem de se fazer desde logo no plano da cultura cívica, antes mesmo da atuação institucional a nível de Parlamento, do Governo ou de tribunais. Atuação essa que a cultura cívica condiciona. Um combate que tem de ser feito sem preconceitos nem estereótipos redutores. Vivemos em democracia. E democracia significa liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de expressão de pensamento, liberdade de participação política. Mas atenta contra a dignidade da pessoa humana o considerar-se como exercício dessas e de outras liberdades a aceitação ou a legitimação da violência contra a mulher porque é mulher, do abuso da mulher porque é mulher, da menorização ou da exploração da mulher porque é mulher, da discriminação negativa da mulher porque é mulher. Não é sequer preciso ser-se defensor de uma posição doutrinária de género para se condenar omissões, minimizações, fundamentações, justificativas claramente contrárias à dignidade da pessoa humana. Acresce que não entender o papel crucial da mulher na construção da paz, da justiça, do desenvolvimento local, nacional, continental e universal é não entender nada do que é a promoção da dignidade da pessoa humana no futuro. Sobre esse papel crucial da mulher, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres: investir nas mulheres é o meio mais eficaz para dinamizar as comunidades, as empresas e mesmo os países. E deu exemplos, entre muitos outros: a licença parental, as leis contra a violência doméstica e as que promovam a igualdade salarial
são um progresso para toda a humanidade. Subscrevo a frase na íntegra, mas entendo que não menos importante é a mudança de cultura cívica, que deve anteceder e dar plena eficácia às leis. Recordemos não só a violência doméstica, mas a violência no namoro, para verificar que mesmo entre as gerações mais jovens há um problema de cultura cívica que tem de ser enfrentado. E o não ser enfrentado acaba por criar um clima que permite que quem decida, quem aplica a maior, a mais completa, a mais aperfeiçoada legislação concebível, acaba por agir num sentido que é um sentido discriminatório em termos negativos e violador do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Por fim, uma última palavra de estímulo virada para o futuro, o tal futuro que vos desafia e nos desafia. Futuro desta fundação e do trabalho que realiza, essencial para o debate público, livre e independente de opiniões individuais ou de grupo. Num mundo em mutação acelerada, onde essas opiniões cedem tantas vezes à volúpia de uma expressão descolada da realidade, torna-se fundamental o acervo documental e de factos que nos disponibilizam, de acesso livre e direto através das plataformas digitais, confrontando com as mesmas armas a desinformação e as realidades ditas alternativas. Sim, porque temos todos de evitar o erro de fugir ao confronto com aqueles que preferem o monopólio da verdade ao pluralismo, que criam ódios em vez de concórdias, que cultivam as xenofobias, isto é, as exclusões do outro, do diverso, do diferente, onde deveriam vingar os espaços de diálogo. Tenho para mim que as democracias não se constroem com subtilezas de secretaria ou com o medo de enfrentar publicamente esses e outros que das mais variadas proveniências as queiram destruir. Daí a importância essencial desta fundação. Proporcionar mais e melhor informação para mais vasto e rico debate, para mais fecunda salvaguarda da dignidade das pessoas concretas, de carne e osso, que são a gente real do nosso cotidiano. Se daqui por mais 10 anos, e mais 20, e mais 30, a Fundação Francisco Manuel dos Santos continuar a ser sinal de valores, de esperança e de futuro, então, caríssimo Presidente Jaime Gama, caríssimos responsáveis da Fundação, caríssimos militantes desta causa social e nacional, terá valido a pena o caminho iniciado há uma década. Eu acredito em vós. Portugal tem direito a acreditar em vós, esperando que também acrediteis sempre em Portugal.